Amém, irmãos? Que bom estar aqui nessa quarta-feira, que bom confiar em Deus, que bom ter o Senhor Jesus reinando e governando nos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Versículo de número 9. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Hoje nós vamos falar sobre comunhão, a bênção da comunhão. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Podemos assentar. É bom ser um? Bom. É muito bom ser um que trabalha, é muito bom ser um que almeja, é muito bom ser um que busca, é muito bom ser um que sabe discernir coisas, que sabe aproveitar coisas e aproveitar oportunidades. Mas o escritor diz que é melhor serem dois do que um. Então nós vamos começar aqui a falar sobre isso. Ele diz assim, que quando existe dois, a paga é maior, ou seja, o resultado é melhor. Por quê? Vamos analisar a questão de existirem dois. Por que ele fala sobre existir dois num projeto, num trabalho, numa situação? Porque um supre a falta do outro. Basicamente, esse é o ponto crucial de serem dois. Por isso que nós temos que ser diferentes. Por isso que existe diferença entre nós. Porque um supre o que o outro não tem. Ao invés de duas pessoas diferentes ficarem se degladiando, ficarem brigando, ficarem disputando por serem diferentes, elas deveriam olhar para aquilo que o outro não tem e ele possui e então prover. E assim, de uma maneira recíproca. O texto diz: melhor é serem dois do que um. Agora, o que é que nós temos visto hoje quando as pessoas se unem? Briga, discórdia, dissensão, falta de comunhão, falta de unidade. Quando um não tem muito juízo, o outro tem que ter. Quando um é gastão, o outro tem que ser econômico. Quando um é exagerado, faz drama com um problema, faz a situação ficar assim pior do que é, o outro vem para amenizar, para jogar uma situação mais favorável, olhar de outro ângulo. Mas o que nós temos visto hoje é que isso não acontece. Hoje em dia, não está sendo ótimo serem dois. Por quê? Porque generalizou-se, meio aos cristãos, sim à individualidade, sim ao que é meu, sim aos meus direitos, sim ao meu querer, e não à humildade, e não à abnegação, e não ao altruísmo. Então, o que acontece com as pessoas, sejam elas casadas, ou sejam pais e filhos, elas começam a dividir a situação. Quando acontece uma situação difícil, a primeira coisa que eles vão fazer é perguntar quem foi o culpado. Poxa vida, se você está numa situação com alguém, não tem o culpado, os dois são responsáveis. Os dois são responsáveis. Então, o que nós precisamos entender, que quando surge uma situação difícil, a pergunta ou melhor, não é quem é o culpado. A pergunta é, quem é que vai começar primeiro? Quando em Juízes, Josué morre,
o que acontece? Ele se levanta e diz: Senhor, quem é que vai guerrear primeiro? A questão é perguntar quem é que tem condições naquele momento de orar, quem é que tem condições naquele momento de jejuar, quem é que tem naquele momento condições emocionais de assumir, de aguentar a situação pior que tem. Então, quando surge uma situação difícil, a questão não é quem é o responsável pelo que aconteceu, a questão é: quem será aquele que carregará um pouco mais de fardo, um pouco mais de peso, até a situação ficar balançada e os dois poderem dividir as coisas de uma maneira igual? O que acontece com os cristãos hoje, eles não têm essa mentalidade. Os cristãos hoje se tornaram egoístas de tal maneira que eles não dividem a bênção, eles não dividem a alegria das conquistas, eles não dividem responsabilidades e não dividem culpa. Sempre a culpa é do outro. Você pergunta para um, a culpa é do outro. Você pergunta para o outro, a culpa é do outro. Então, quer dizer, cada um pensa que a culpa é do outro. E aí fica uma situação um tanto complicada, não é verdade? Nenhum de nós somos inocentes. Quando estamos dentro de um barco, o seu peso contribui para o barco ficar pesado, não é? E numa tempestade, e numa situação de naufrágio, o seu peso contribui, diretamente ou indiretamente. Então, quando você está num barco, não existe inocentes. Eu quero começar essa mensagem falando disso. O que você entende que melhor é serem dois? Será que tem sido melhor mesmo? Para você? Será? Porque muitas vezes nós não temos visto este texto concretizado na vida de muitos cristãos. Porque não existe humildade, não existe abnegação, não existe renúncia, não existe compreensão. Então as pessoas, elas partiram para um ideal de individualismo. Então aí não tem como melhor ser dois. Está sendo pior ser dois. Está tendo briga, está tendo discórdia, está tendo desavença, está tendo acusação, divergência. Está sendo pior serem dois. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender que elas entram na vida da outra com o propósito de servir, com o propósito de ser bênção. Às vezes você está lá num relacionamento, seja ele de amizade ou conjugal, e você só pensa nos seus interesses, só no que é confortável para você. Você não pensa nas necessidades do outro, naquilo que é bom para o outro. Aí você vai conversar com um desses cônjuges, ele diz assim: mas o meu cônjuge, ele é uma bênção. Essa palavra é uma bênção, está significando um tonto, está significando uma pessoa que não preza pelos seus direitos, está significando alguém que já está na tampa para estourar. É isso que nós temos visto. Então nós precisamos entender que existem direitos. Todos nós temos direitos em um relacionamento. Todos nós temos direitos. Todos nós precisamos respeitar o direito do outro. Então ele diz assim: melhor é serem dois do que um. Esse texto aqui não é verídico nos dias atuais, né? Principalmente entre os cônjuges. É uma briga, é uma discórdia, parece um ringue de acusação. É porque a culpa é sua, porque a culpa é sua, porque foi você, porque foi você. Aí quer que o Espírito Santo esteja presente. Aí quer que o Senhor Jesus abençoe. De que maneira que haverá a bênção? De que maneira que a renda vai aumentar? Se os dois que estão juntos é só para degladiar, é só para brigar, é só para discordar, é só para acusar. De que maneira a bênção vai entrar? Nem você entra num lugar, se você for um pouquinho inteligente, um lugar que está tendo briga, você põe a mão ou entra no lugar que está tendo briga. Nem você entra, por que a bênção entraria? A bênção também não entra. Num lugar onde existe discórdia, onde existe acusação, onde existe pessoas que queiram encontrar a culpa do outro, que acusar o defeito do outro, e não consegue entender que ela está ali para cobrir a nudez dele. O que a Bíblia diz sobre o verdadeiro jejum em Isaías? O verdadeiro jejum que Deus quer é que tu cubras a nudez do nu.
Quando uma pessoa estiver descoberta, quando uma pessoa expor a fraqueza dela, não é hora de você tripudiar sobre, nem salientar, é a hora de você cobrir a nudez daquela pessoa. Este é o jejum que Deus aprova, essa é a comunhão que Deus gosta, essa é a junção e a comunhão que dá certo. Diga amém. Por que dois juntos é melhor? Também por causa de planos, de projetos. Um tem o ânimo, o outro tem a força. É verdade ou não é? É ou não é? Consegue esquematizar, o outro já não consegue, só consegue colocar em prática. Então, essa adesão, essa comunhão, ela é necessária. Por quê? Porque ele diz assim, a prosperidade é certa quando existe essa comunhão, quando existe esse par que dá certo, esse par que funciona. Os dois contribuem com o melhor que tem. Para quê? Para que as coisas possam acontecer de melhor. Aí você diz assim, mas o meu cônjuge não é cristão. Mais responsabilidade ainda você tem, não é não? Melhor você tem que ter. Mais você tem que orar, mais você tem que jejuar, mais você tem que abnegar, mais você tem que renunciar. Porque maior é a sua responsabilidade de trazer Deus para dentro de sua casa. A responsabilidade, ela é única, ela pesa apenas em você. Então você tem que ser alguém que aprenda a servir. Então quando são dois, é necessário o projeto, o plano. E aí, pastora, quando é um? Quando é um é bom, mas dois é melhor, diz o texto. Quando é que ser um é bom? Quando este um faz o que é certo, na hora certa, do jeito certo. E como diz a mensagem da semana passada, não carrega em si amarguras, não carrega em si ressentimentos, e tem o coração livre para Deus prosperar e abençoar. Vamos ver o versículo de número 10. Antes de eu passar para o versículo 10, eu quero falar só um pouquinho sobre melhor ser dois, sobre talentos. Eu queria, para passar para o versículo adiante, eu queria perguntar para você, que tem comunhão com alguém, dizendo assim, será que a comunhão que você tem com essa pessoa não pode melhorar nem um pouquinho? Diga comigo, comunhão estagnada. Alvo fácil para o diabo. Será que a comunhão que você tem com essa pessoa não pode melhorar nem um pouquinho? Não pode, pastora, porque a senhora não conhece o meu cônjuge, ele é uma pessoa intragável. Mas e da sua parte? Será que não pode melhorar nem um pouquinho da sua parte? Se não pode melhorar da dele, será que não pode melhorar da sua? Será que você não pode ser um pouquinho mais crente, um pouquinho mais servo, um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais sábio? Será que não pode melhorar da nossa parte? Será que a coisa não pode ficar melhor? Porque a palavra-chave aqui, é melhor. A coisa pode melhorar a partir do momento que você queira ser melhor. As coisas só melhoram, seja você um ou sejam vocês dois, se você decide ser melhor. Se eu decido melhorar, a coisa vai melhorar. Agora, se eu estou na prática da estagnação, é óbvio que a coisa vai piorar. Aí, se a coisa piorar, eu não posso reclamar, porque se eu não melhorei, a coisa vai piorar. Pega um carro zero, só que esse carro zero já foi zero há 10 anos atrás, e você não prestou a ele nenhum socorro, nenhum conserto. Não tem manutenção. Você tem que dar manutenção na sua vida, manutenção no seu casamento, manutenção na sua comunhão, manutenção no seu raciocínio, no seu pensamento, nos seus projetos, no seu plano, manutenção. Tem que dar manutenção. Se eu quero algo melhor para a minha vida, eu tenho que fazer algo melhor. A palavra-chave do texto do versículo 9 é melhor. Então eu posso melhorar no quê? O que eu posso melhorar? Versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Diga comigo, companheiro. Diga companhia. Existem muitas pessoas que estão casadas, mas o seu cônjuge não é companheiro. O que faz alguém ser companheiro?
Responde para uma pessoa ao seu lado aí, o que faz alguém ser companheiro? São duas coisas que faz alguém ser companheiro do outro. A primeira é amor. Onde não existe amor, não tem companhia. A segunda é humildade. Se o seu companheiro não é humilde, você não vai ter companheiro nunca. Você pode ter alguém que divide a mesma cama com você, que senta na mesma, mas não tem companhia. O que faz alguém ser companheiro, tem gente que está casado há 30 anos, há 20, há 15, a vida deveria ser muito melhor a 2, mas vai piorando, porque não existe companheirismo. Não existe companheirismo. Então a questão é, existe amor? Existe. Então vamos dividir. Só que dividir não é só coisa boa, não. Tem gente que quer dividir. Divide comigo só coisa boa. Você tem que aprender a dividir a tristeza. Você tem que aprender a dividir as feridas. Pastora, mas quem é que quer dividir comigo minha tristeza, minha ferida? Quem te ama. Quem não ama você não vai querer dividir isso aí. Por que você tem que dividir? Para ficar menos pesado, para você conseguir. Então, o relacionamento, seja ele de amizade, seja ele conjugal, ele tem que ter amor e humildade. Tem gente que é casado, só que ele encontra companheirismo no irmão, companheirismo numa irmã, companheirismo na mãe, no cunhado, mas não encontra no cônjuge. Por quê? Porque ninguém quer dividir o sal, ninguém quer dividir o que é ruim, ninguém quer dividir a diversidade. Tem que dividir o que é bom, mas tem que dividir o que é ruim também. É ou não é? Então nós precisamos aprender a dividir coisas. Você não está bem? Fala que você não está bem. Divide aquilo que você está sentindo, divide aquilo que você está vivendo, divide. Vocês jovens aí que vão se casar, procure alguém companheiro, porque passar a vida inteira sozinho, sem ser no literal, é complicado. Você procura alguém para casar, mas essa pessoa não é companheira, então é melhor você passar sozinho a vida inteira, não é? Você precisa buscar pessoas que são companheiras, que esteja com você, aconteça o que acontecer, no mesmo barco, no mesmo contexto. O problema é seu, você que se enfiou nisso aí, espera um pouquinho. Onde há divisão, não existe prosperidade. Onde há divisão, não existe a bênção de Deus. Ele diz assim, porque se um cair, às vezes acontece, não acontece? Ou será que você está de pé o tempo todo? Às vezes você não tem crises, às vezes você não tem declives, às vezes você não tem dias ruins. Se um cair, o que diz aqui? O outro levanta. Mas tem que ter cuidado como é que você vai levantar o outro também, né? Por exemplo, sabe aquelas máquinas grandes escavadeiras? Tem uma pessoa no buraco e você vai ajudar ela com essa máquina escavadeira. Aí você pega ela e deita de uma vez. Pá! Aí você acaba de matar o fulano no buraco. É ou não é? Você já viu gente que faz isso? Aí a pessoa está lá triste, aborrecida. Mas também, né? Eu falei para você não fazer isso. Mas também, né? Onde já se viu? Agora a coisa está feia para o seu lado. Agora a situação está difícil. Eu acho que esse problema seu aí não tem jeito não. Não tem acordo. A situação, o mês que vem você vai ver, vai ser pior ainda. Ô irmão, você acha que isso aí ajuda? Você sabia que existem pessoas que não conseguem se levantar com um posicionamento de crítica? Tem gente que quando você lança para ele uma crítica, tipo assim, você dá conta, você é forte, levanta essa cabeça aí, onde você viu você ficar desse jeito? A pessoa se levanta, se apruma e vai embora. Se você disser isso para uma outra pessoa, de outro contexto emocional, você acaba com aquilo que estava querendo nascer.
Então você tem que saber levantar alguém. Não são todas as pessoas que conseguem ouvir a mesma coisa e ter a mesma reação. Existem pessoas que, se eu olhar para elas, você dizer assim: onde já se viu você desse jeito, abatido assim? É mesmo, né? Eu sou terrível, eu não valho nada, eu não sei. Ele já afunda. O pouquinho que tinha já acaba. Outro, onde já... É mesmo, né? Eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu preciso me levantar. Reações diferentes com as mesmas palavras. Então você tem que saber com quem você conversa e o que você fala. Você tem que saber o que é que você diz, o que é que você fala. Existem palavras que você usa que, quando chega aos ouvidos de uma pessoa, tem outra entonação, tem uma outra expressão, um outro sentido. Ele diz assim: olha, quando um cair, o outro levanta o seu companheiro. Pergunta para o seu irmão, diz assim: qual foi a última pessoa que você levantou? Você tem levantado alguém? Cuidado que você também tem duas pernas. Você não levantou ninguém? Quem tem perna também cai, né? Quem tem perna também cai. Nós precisamos ser agentes na vida dos outros. Ninguém precisa de acusação. Ninguém precisa de condenação. Ninguém vai conversar com você expondo um problema, buscando que você o condene, que você o massacre. As pessoas precisam de ajuda. O ser humano precisa de mãos estendidas. É isso que nós precisamos entender. Mas você fala assim: mas pela milésima vez, se Deus fosse contar as suas milésimas vezes, você estava perdido. Nós contamos a centésima, a vigésima vez do outro. Mas e se Deus contasse quantas milésimas vezes você foi socorrido? Quantas milésimas vezes você foi ajudado? Ah, meu irmão, a gente estava perdido. É ou não é? Então ele diz assim: porque se você tiver uma pessoa, ela te ajuda. E não tem que necessariamente ser um cônjuge. Bom seria, mas às vezes não é. Mas você precisa ter um companheiro, uma pessoa que te entenda, que te ajuda, que te sustenta. Aí ele diz assim: mas ai do que estiver só. Diga: não é bom estar só. Olhe para o seu irmão e diga: faça amigos. É muito importante você ter amigos. Se você tem amigos, você não está sozinho. Se você tem amigos, Deus usará esses amigos em seu favor. Se você tem amigos, você terá companhia. Você será companheiro e terá companheiros. Faça amigos no tempo oportuno. Faça amigos em tempos inoportunos. Faça amizade sincera. Busca gente. Tem crente que dá licença. Ele investe a amizade nele em gente falsa, dúbia, hipócrita, que não é verdadeiro nem com ele mesmo. Aí ele vai colher, no tempo da angústia, ele quer colher um amigo verdadeiro. De que jeito? Você está louco? Você tem que saber fazer amigos, gente verdadeira, gente sóbria, gente equilibrada. De colega, você pode ter bastante colega, mas amigos e companheiros, você tem que saber ter pessoas confiáveis, pessoas centradas. Fala para mim, você vai lá escolher lá na banca o tomate, aí você pega um saquinho e você deita tudo. O que você faz? Olha, aperta, coitado de quem vem depois de você, que já pega o teu tomate apertado. Você aperta, vê se ele está firme. Você escolhe um tomate, você escolhe uma batata, e amigo você não escolhe. Não é uma coisa meio maluca isso aí? Aí você escolhe alguém que não é fiel para com ele, alguém que não é verdadeiro, alguém que não é forte, alguém que é totalmente desequilibrado. Aí você conta que tem um amigo. Aí na hora da angústia, você diz assim: a Bíblia diz que tem amigo que é mais próximo e verdadeiro e ama mais que o irmão. Vou contar com ele, não tem nada. Ele fala: não tem nada nem para mim. Quem que te enganou foi você mesmo. Olha para o seu irmão e diga assim: saiba fazer amigos. Uma das coisas boas de fazer amigos que você pode escolher. Isso é bom, não é?
Você pode escolher seus amigos. Você pode escolher as pessoas que são próximas de você. Você pode escolher, por exemplo, pessoas que são sóbrias. Uma pessoa sóbria será um bom amigo seu. Porque quando você estiver errado, ele não vai titubear e vai falar para você os pontos em que você errou. Uma pessoa verdadeira, sincera, amável, um amigo forte. Identifique alguém forte e busque amizade com essa pessoa. Essa pessoa, quando você estiver fragilizado, ela vai te sustentar, vai te levantar. E se preciso for, como diz o apóstolo Paulo, ele vai te colocar nas costas e te carregar. Ele diz aqui, ó, porque quando um cair, o que vai acontecer? O outro vai levantar, mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Busque amigos, busque concordância, busque pessoas que te aconselhem bem, busque pessoas que sejam favoráveis, busque pessoas para seus amigos descomplicadas. Complicado chega à sua vida. Busque pessoas descomplicadas. Presta atenção à diferença. Ser amigo, você tem que ser amigo de todo mundo, bondoso, amigável, mas amigo seu, você pode escolher em quem você confia, para quem você conta, quem que você busca. Você pode escolher, por quê? Porque quando você estiver só, quando você estiver prostrado, essa pessoa vai te levantar. Porque não é bom estar só. Não é bom não ter palavras dirigíveis. Não é bom ficar sem ninguém para te ajudar a levantar no dia da angústia, no dia da solidão. Aí ele continua dizendo assim no versículo de número 11. Também, deixa eu ver aqui o meu esboço, tá? Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Ele fala sobre aconchego, no dia de frio, sobre conforto, sobre estar junto, sobre dividir conforto junto. Como é importante você ter alguém para dividir a vida. Mas tá, tudo bem. Agora eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 12. Vai lá comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Enquanto você abre, diga assim: eu preciso tomar cuidado com a amargura. Sabe, irmãos, a amargura entrou pela porta da frente, a graça sai pela porta dos fundos. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: se você é alguém que guarda rancor, que dorme azedo, levanta azedo, você precisa trocar o coração. Você tem que ser alguém que, a hora que você vai dormir, você pode estar chateado, pode estar, no outro dia você levanta, você não lembra mais nem o que te fizeram. Você tem que ser uma pessoa assim. Você não pode ser uma pessoa que durma com a mágoa e levanta com ódio. É sinal que o seu coração não está bem. Você tem que ser alguém que esqueça rápido o mal que te fizeram. Por quê? Porque a amargura, ela tira a graça de Deus. E a graça de Deus é quem traz as bênçãos de Deus sobre nós. Você tem que ser alguém de um coração limpo e puro. Você não pode ter um coração que fica totalmente sintetizado na criação daquele problema, fica martelando aquela coisa na tua cabeça, martelando aquele ressentimento. Espera um pouquinho. Eu sou filho de Deus. Como é que eu posso um dia ter convidado Jesus para morar no meu coração e receber a amargura dentro de mim, sendo que a palavra é clara, que quando a amargura entra, a graça de Deus sai. Então eu tenho que escolher ou o perdão, ou o coração puro, ou a amargura. Aí eu fico sem Deus. Você não pode ser alguém amargurado. Por quê? Porque a amargura são ressentimentos que atraem coisas ruins. A Bíblia diz em Hebreus 12, 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Quando você fica amargurado, é você mesmo que está botando Deus para fora da sua vida. Sabia disso? Você está convidando Deus para sair fora da sua vida. Quando você fica ressentido, amargurado, fica
regurgitando aquilo dentro do seu coração. É porque fizeram isso para mim, fizeram aquilo para mim, fizeram aquilo para mim. Para com isso aí. Você não vê que você está amaldiçoando a sua própria vida? Aí ele diz assim: que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Se você ficar amargurado, sua família vai ficar amargurada. Você vai contaminar a vida emocional, a vida espiritual, a vida financeira, a área da saúde da sua família. A amargura, ela contamina. Então tem que existir perdão, tem que existir misericórdia, tem que existir graça, tem que existir amor. Se você tem um coração amargurado, a graça de Deus vai embora. E a graça de Deus indo embora, a bênção vai junto. Ou você acha que a bênção vai ficar? Então você não pode dar a você o deleite de estar em amargura. E ressentimentos traz doença para você. Vamos lá em Lucas 11:17. Tem que ter comunhão. Tem que ter ou não tem, irmãos? Abre comigo em Lucas, capítulo 11. 17, 11, versículo 17. Jesus explicando uma coisa muito interessante. Ele diz assim que a casa dividida não prospera. Ah, mas como é que minha casa não vai estar dividida? Meu cônjuge não é convertido. Mas faz você a sua parte. Faz você o melhor, como o texto iniciante disse. Faz o melhor. Faz o melhor. Casa dividida não prospera. Onde existe uma pessoa humilde, não existe divisão. Agora, onde existe dois bicudos não se bica. Onde existe dois que quer mandar, onde existe dois que quer ter razão, onde existe os dois que quer os dois, não existe. Onde existe humildade, não existe divisão. Onde existe um servo, não existe divisão. Mas os dois querem ser senhores. Aí não tem jeito, né? Aí não tem como. Mas eu quero que o meu lar seja convertido. Mas desse jeito não vai ser nunca. Por quê? Porque briga, discórdia, dissensão, como é? Você leu lá em Eclesiastes o quê? Que é bom serem dois, mas do jeito que é de briga, dissensão, um quer ter razão, outro que não quer, outro critica, aí não é bom ser dois não, hein? Aí é ruim ser dois. Então, se eu quero que a minha situação melhore, eu tenho que ser melhor. E o que Jesus diz? Que até o inferno, que é um inferno, trabalha em união. Aí, os crentes querem ser abençoados em divisão. Diz para Deus limpar a divisão da sua vida. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não andarão, não conseguirão chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Pastora, mas o meu cônjuge tem cabeça dura. Seja você um coração mole, então. Se o cônjuge é de cabeça dura, você sem um coração mole, vai dar certo, não é? Nós precisamos aprender regras que funcionam. Regras que dão certo. Porque ficar batendo de frente, discórdia. O diabo vai falar assim, nem a regra do beabá esses crentes não sabem. Que é, onde tem divisão, não tem prosperidade. Onde tem divisão, não tem acordo. Onde tem divisão, não tem Deus. Onde tem divisão, não tem bênção. Agora, seu cônjuge é totalmente desviado, totalmente maligno, não existe totalmente, mas vamos lá. Totalmente igual você exagera, dizendo que ele é a pior pessoa desse mundo. Então seja você a melhor pessoa desse mundo. Olha que maravilha. Se ele é a pior, se você for a melhor, vai dar certo, não é verdade? A questão é que você o acha a pior pessoa e você é o mais ou menos, aí não vai dar certo mesmo, né? Se ele for a pior pessoa, meu cônjuge é a pior pessoa, tem todos os defeitos. Mas se você tiver todas as qualidades, vai ser uma bênção, vai dar certo. A questão é que nós temos olhos para observar o defeito do outro. Nós somos contra a nossa própria prosperidade. Quando você ataca o seu companheiro, quando você fala mal de quem está com você, você está afundando o seu próprio barco. Você está fazendo buraquinho no fundo do barco. Aí vendo, por que o barco está naufragando? Vai lá, é você que fez os buraquinhos lá, não é? Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse:
Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. É ou não é? 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? A casa não pode ser dividida. Diga comigo, a casa não pode ser dividida. Tem que ter concordância, tem que ter acordo. Para ter concordância, não tem que esperar as coisas ficar certinha, aprumadinha. Ah, pastor, eu vou ter concordância quando as coisas ficar tudo no devido lugar. Quando for, só se for no céu. Sabe quando vai ter nada para consertar? Só na glória. Então, se você ficar esperando tudo acertadinho, tudo correto, para você abaixar as armas e dizer, ó, vai ter concordância, a partir de hoje não vai ter briga, não vai ter discórdia, não vai ter acusação. Se você esperar tudo ter concordância, você não vai ser melhor nunca. Porque perfeito só lá na glória. Aqui não vai ter jeito. Sempre vai ter uma coisinha para mudar. Sempre vai ter uma coisinha para melhorar. Por quê? Nós somos humanos. E você tem que entender isso aí. Agora, para de acusar. Para de ficar apontando o dedo no erro do outro. Para. Nós temos que perder essa mania. Perder essa mania. A situação está assim por causa de você. Você gostaria? Se você ouvisse o que você fala, muitas coisas que você fala, você não diria mais. Fala menos. Fale bem menos do que você tem falado. Pense antes do que você fala. O reino dividido, a casa dividida, não prospera. Tá, mas eu estou certo, eu estou com a razão. Melhor ainda, quem está com a razão se humilha, quem está certo se humilha. Porque você está com a razão, mas você quer ser o legislador. Jesus tem a razão, só que ele não quer ser legislador, ele não quer apontar dedo, não quer condenar ninguém, não. Então seja um pouco mais sensível, um pouco mais ameno. Quem está com a razão e está certo, tem que ser humilde, tem que ser aquele que ajuda. Para de reclamar defeito, sua família sempre terá. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Só que se você for um instrumento de Deus de bênção, tudo vai funcionar bem. Vai prosperar. O ganho vai aumentar. A coisa vai melhorar. Agora pode entrar quantos mil quiser entrar. Se vocês estiverem divididos, não vai ter prosperidade. Eu quero que você vá comigo agora em Mateus capítulo 18. Diga, eu não tenho razão. Eu tenho Jesus. Não é melhor assim? Assim é crente, né? Assim é crente. Eu não tenho razão, eu tenho Jesus. Eu não tenho razão, eu tenho Jesus. Porque você quer ter razão, o outro quer ter razão. Depende o olhar, do ângulo. Depende de como você está vendo. Então você não tem que ter razão, você tem que ter Jesus. E dê valor em seus companheiros. Dê valor nas amizades que você conquista, que são verdadeiras. Quem tem um amigo tem um tesouro. Você sabia disso? Quem tem um amigo tem tesouro, meu irmão. Quem tem um amigo tem que valorizar o amigo. Tem que valorizar quem está do teu lado. Tem que valorizar quem diz a verdade para você. Tem que valorizar quem te levanta. Tem que valorizar para você quem ora por você. Quem se preocupa com a sua vida. Quem tem um amigo tem um tesouro. A Bíblia dizia assim em Mateus capítulo 18, versículo de número 18. E em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Jesus estava falando sobre a doutrina do perdão. Tudo que existir, tudo que estiver ligado, tudo que estiver unido, está ligado no céu. Desligou da terra, desligou do céu. O céu não trabalha com coisa desligada. O céu não trabalha, o céu não faz, o céu não opera, não ministra em coisas que estão separadas. O céu só trabalha onde existe conformidade, onde existe comunhão, onde existe bênção. Então tem que existir. Diferente, todo mundo é.
Defeito, todo mundo tem. Lindo, ninguém não é. Porque tem gente que ele se acha mais inteligente, o mais correto, o mais certo, o que acerta, o que faz melhor. Pera aí um pouquinho, né? Você não pode ter razão, você tem que ter Jesus. Fala assim para o teu irmão, você tem que ter Jesus e não razão. Enquanto você não fizer disso o lema da sua vida, você não vai viver bem. Não vai haver prosperidade, não vai haver bênção. Não vai haver. Casa dividida não prospera. Cada um pensa de um jeito. Mas o meu cônjuge tem cabeça dura. Como é que tem que ser? Você tem que ter coração mole. Se você vive com alguém que tem cabeça dura, você tem que ter coração mole. Se você tiver coração de pedra, dois bicudos não se bica. E é por isso que o diabo está deitando e rolando aí nas famílias. Por quê? Porque um vira para um lado, outro vira para o outro, e o diabo vira para os dois lados. O Senhor diz assim, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se há concordância na terra, tem bênção no céu, tem como o céu descer. Aí o texto diz assim, e tudo que é desligado na terra, também é desligado no céu. Onde há concordância, há bênção, diga isso. Pastora, não tem como concordar com esse homem. Não tem como concordar com essa mulher. Como não? Como não? Não tem que ter razão, tem que ter Jesus. Aí o texto diz ainda assim, também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Dois, concordar sobre coisas. Por exemplo, você tem planos para a sua família. Todos nós temos planos para a família. Você ora com a sua família sobre esses planos? Você é sozinho, você não tem cônjuge. Ou o cônjuge não vem na igreja. Reúne lá com seus filhos. Pega lá na mão de quem vive com você. Vai orar junto sobre os planos. Ou se seu cônjuge é cristão, vai orar junto sobre os planos. Se dois juntos concordarem acerca de qualquer coisa, o que a palavra do Senhor diz que vai acontecer? Lhe será feito por meu Pai. Agora vocês conseguem discutir, brigar sobre coisas, mas não oram sobre coisas. Aí fica complicado, né? Tem que orar sobre projeto, sobre situação, sobre planos, sobre situação está ruim, ora, está boa, ora, tem planos, ora, conquistou, ora, concordou na terra, vai ser feito, o céu vai abençoar, Deus vai dar. Agora não ora junto, não busca junto. A coisa mais rara ultimamente são casais que oram juntos. Por quê? Por causa do individualismo. Ninguém gosta de orar junto mais. Não tem concordância. Não ora junto. Você faz teu tempo, eu faço o meu. Você faz a sua oração, eu faço a minha. Não tem mais concordância. Por quê, será? Por causa do individualismo. Aí a gente quer Deus, né? A gente quer bênção, a gente quer prosperidade, a gente quer alcançar a situação. Casou, não ora junto? No primeiro ano de casamento, no segundo ano não vai orar, com 30 anos não vai orar, com 40 anos não vai orar. E aí a coisa que era para ser muito fácil, vai ser muito difícil. Vai acontecer, coisa que era para acontecer em 2 anos, vai demorar 10. Por quê? Porque não ora junto. Não faz oração junto. Tem casal que tem até vergonha de orar junto, fica com vergonha. Não tem vergonha de fazer sexo, mas de orar tem. É absurdo, né? Tem coisa meio maluca no meio dos crentes aí, que é meio estranho isso aí, irmão. Fica meio complicado isso aí, não dá para entender isso aí. E aí a coisa vai indo, aí o diabo vai trabalhando, e a coisa vai se dividindo. A oração é demasiadamente importante para parar arestas. Não existe nada que una duas pessoas tão fortemente quanto a oração. Não existe. Não tem personalidade,
não tem genética, não tem nada. Olha, eu e meu cônjuge, a gente se parece tanto, a gente é tão diferente, a gente se dá tão bem. Nada une mais do que a oração. Nada cria mais vínculo e poder num casamento do que a oração. Orar junto cria finalidade, objetivo, afinidades, transforma a situação. Tem que ter oração. A palavra do Senhor diz: vocês querem coisas, vocês querem bênção do céu, orem junto, concordem junto, encontre um companheiro para orar junto. Seu cônjuge não é cristão, não ora com você, encontre um irmão da igreja, uma irmã para orar junto, para concordar com você. Mas de preferência, se seu cônjuge é crente, tinha que ser o cônjuge, né? É ou não é? Tem que ser, né? Então vamos recapitular? Diga comigo, pode ser melhor. Diga, mas quando entra amargura, Deus sai. Aí diga assim comigo, não pode estar dividido. Eu não posso ter razão. Eu tenho que ter Jesus. É estranho esse negócio de não ter razão, né? Ainda mais gente que gosta de ter razão, né? Tem gente que gosta de ter razão em tudo. Ele briga até uma coisa, uma reportagem. Eu falei lá que era aquilo lá, você não viu? Vamos apostar, vamos apostar. Ele leva a sério. É. Aí quando tem acampamento, tem algum joguinho de bola lá no acampamento, ele sai nos braços com os irmãos. Mas não é de abraçar, não, é no murro. Ele leva a sério, tudo a sério. Meu Deus, que coisa perigosa. Você é pessoa perigosa, muito perigosa. Mal resolvida consigo mesmo, muito perigosa. Nós é da paz, nós não é perigoso. Não é? Tem gente que quer ter razão em tudo, ele quer ter razão em tudo. Então você não tem que ter razão, você tem que ter Jesus. E por último, a concordância traz a bênção. Se houver concordância, haverá bênção. Se não houver concordância, pastora, não tem como concordar com essa mulher. Ela tem cabeça dura, então você tem que ter o coração. É. Aí dá certo. Agora os dois de cabeça dura, meu irmão é chifrado, ó. Não dá, tem até calo. Coitado dos filhos, né? Que são gerados, criados com dois cabeça dura, né? A panela cai e já fica tremendo. Fala, já sai outra pancadaria aqui em casa. Não é verdade? Já está tremendo, com medo. Aquela gritaria, aquela coisa, não tem paz. Então, eu não posso ter razão, eu tenho que ter Jesus Cristo no meu coração. Eu tenho que fazer o meu lar ser melhor, a minha vida ser melhor. Deus tem te dado amigos, Deus tem te dado companheiros, Deus tem te dado soluções, Deus te encaminhou, Deus tem te dirigido. Faça uso de tudo isso. Por quê? Porque o escritor Eclesiastes diz assim, melhor, porque o ganho vai ser maior. Quando há concordância, o ganho é maior. Deixa. A pessoa está falando, você está vendo que está errado. Sabe? Para que bater de frente? Está errado. Você acha que se não ouve o Espírito Santo, se não ouve a palavra, vai ouvir você? Pelo amor de Deus, tem gente que ele se acha mais importante do que o Espírito Santo, que fala melhor, deixa. Mas aí, pastora, deixa, não tem jeito, ora. Não tem jeito, aí vai aprender com a consequência, vai devagarinho. Você devia ter escolhido alguém mais maleável, mas escolheu alguém turrão, fazer o quê? Já está escolhido. Quando você escolhe um tomate podre no meio dos outros bons, chega em casa, você tira a parte podre e aproveita o que é bom. Vai fazer o quê? Não é? Ora. A vida ensina. Agora, para que ficar brigando? Isso não te cansa, esse negócio de briga? Eu fui criada num lar de briga e de discórdia. Olha, falar a verdade. Se a briga está aqui, eu vou a 20 mil quilômetros. Briga, discussão, discórdia. Tenha dó dos seus filhos, tenha misericórdia de quem vive com você. Para que gritaria, para que briga, para que discórdia? Tenha paz. O apóstolo Paulo diz em Romanos 15, tenha paz, viva bem, suporte o outro, ame o outro, tenha compreensão. É o que nós precisamos ter. Amém?